tarde. Bem-vindos ao auditório do BCI. Temos muito gosto em recebê-los por aqui. Esperamos que seja uma tarde agradável e enriquecedora. Cabe a mim hoje a honra de chamar o Presidente da Comissão Executiva, Dr. Francisco Costa, ao palco para dizer algumas palavras. Doutor? Vou tentar assim, palavras como é que Senhor Antonino Maggiore, Embaixador da União Europeia em Moçambique. Senhora Verle Senté, Chefe da Equipa de Infraestruturas e Setor Privado da Delegação da União Europeia em Moçambique. Senhor Simone Santi, Presidente do Eurocamp. Distinguidos convidados, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me, antes de mais, agradecer a vossa presença. Sejam todos muito bem-vindos a este encontro que marca o início de um conjunto de programas que levaremos a cabo em parceria com a revista Economia e Mercados. Estes programas pretendem ser fóruns de debate inclusivo sobre uma multiplicidade de temas que entendemos poderem interessar a um público vasto. Queremos todos que esta seja uma oportunidade ímpar de partilha de informações, de experiências, de boas práticas, de percepções e convicções em matérias de interesse nacional. Hoje arrancamos com um tema sempre atual e sempre desafiante: a parceria económica Moçambique-União Europeia e como ela pode impulsionar a internacionalização da economia e das empresas moçambicanas. Este tema será abordado pelo painel de hoje de forma aprofundada, com destaque para o papel da banca na internacionalização das pequenas, médias e grandes empresas moçambicanas, a forma como o BCI se posiciona nesta área de negócio e os seus produtos e soluções que disponibiliza aos seus clientes e parceiros. Gostaria de salientar que o apoio ao comércio internacional tem sido uma grande prioridade do BCI desde a sua origem, em inícios de 1996, ou seja, há mais de 27 anos. Hoje temos experiência, capacidade e know-how que nos permitem dar suporte a qualquer tipo de operação sem descurar a componente legal e regulamentar que é absolutamente fundamental neste tipo de transações. Importa ainda realçar que, através das redes da Caixa Geral de Depósitos, do BPI e do Grupo CaixaBank, bancos que compõem a estrutura acionista do BCI, temos condições de facilitar todo o tipo de transações entre Moçambique e as diferentes geografias da União Europeia. Este é um projeto absolutamente diferenciador do posicionamento do BCI neste mercado. Apraz-nos observar que as trocas comerciais entre Moçambique e a União Europeia têm estado a crescer, havendo expectativas que este crescimento se consolide nos próximos anos, o que abre boas perspectivas para as empresas moçambicanas em matéria de exportação dos seus produtos para a União Europeia. Considerando as exigências dos mercados de exportação em termos processuais e regulamentares, o BCI, com o suporte dos seus acionistas e parceiros na União Europeia, coloca-se à disposição das empresas moçambicanas para as apoiar no acesso aos mercados e na realização de transações, tornando estas transações menos complexas e mais seguras. A terminar, gostaria de agradecer uma vez mais à revista Economia e Mercados por esta parceria, um agradecimento especial para o Sr. Embaixador da União Europeia em Moçambique e à sua equipa por nos terem honrado com a sua presença. Ao Sr. Presidente da Eurocamp, igualmente o meu muito obrigado. Bem-ajam. Boa tarde, eu sou Efigênia Alfinete. Muito obrigada, Dr. Francisco, pela sua intervenção. Convido agora o Sr. Antonino Maggiore, Sua Excelência Embaixador da União Europeia em Moçambique. Muito obrigado. Boa tarde a todos, todas. É muito gosto ser aqui. Eu queria começar com um agradecimento particular ao Dr. Francisco Costa, também ao Dr. Raul António Almeida, também, claramente, todos os funcionários do BCI e claramente o meu amigo Simone Santi, a colega Virla e também todos vós
todos vocês aqui para essa ocasião. Eu queria começar para dizer que precisamos de iniciativas como essa, iniciativa para poder falar, interagir, ter debate. Eu acredito muito na importância de poder juntar-nos para discutir, para analisar o que funciona, o que não funciona, o que podemos melhorar. Já falamos algumas vezes com o Dr. Raul Almeida também sobre essas questões, e eu acho que é importante ter diálogo estruturado. Então, queria, primeira coisa, salientar isso, agradecer ao BCI por isso, Banco Europeu, que honra-nos com essa iniciativa. Eu pensei a essa intervenção mais como uma conversa, para podermos partilhar algumas observações sobre o contexto das relações entre a União Europeia e Moçambique e, claramente, o papel do setor privado nesse contexto. Eu acho que é importante, esse ano 2024, focar nossa atenção também no contexto global. Primeiro, no próximo sábado, 24 de fevereiro, vai marcar o segundo ano da guerra na Ucrânia, que depois do Covid complicou bastante a situação a nível global, com consequências e impactos em todo o mundo, inclusive Moçambique, claramente. Essa guerra da agressão, da invasão da Rússia não ajudou, não ajuda, não só no contexto da ordem global, mas também, claramente, no contexto econômico a nível global. E temos também a perspectiva de um ano de eleições que não vai ter lugar só aqui em Moçambique, Estados Unidos, Europa. Vamos ter eleições em Europa também. Então, é um mundo que vai inevitavelmente mudar, também ao nível político. Então, é um contexto muito fluido para as relações econômicas a nível global, que é o contexto onde, esse é o meu segundo ponto, onde a parceria entre a União Europeia e Moçambique coloca-se. É uma parceria muito forte, é uma parceria que eu gosto de definir estratégica, porque a União Europeia tem o compromisso de investir no seu país, investir a nível político, a nível econômico e, claramente, no apoio ao desenvolvimento do país. A nossa parceria, que é uma parceria abrangente a 360 graus, compreende áreas que pode sembrar que não são diretamente impactantes no setor econômico, mas em verdade são importantes, como o setor da segurança, por exemplo. A União Europeia tem uma missão de treino militar aqui, que está treinou já 1.500 soldados moçambicanos para enfrentar o desafio da crise no norte, que é o desafio número 1 do país. Então, é no contexto da parceria política que nós estamos fazendo isso, para apoiar o país, também em momentos difíceis, como agora, quando a insurgência está ainda presente e ativa no terreno. Mas é uma situação de guerra, é inevitável. Nós conhecemos bem
a situação e também compreendemos a perspectiva, as implicações. O que nós fazemos certamente é estar ao lado do Moçambique para juntamente enfrentar essa crise de segurança e também ajuda humanitária, ajuda ao desenvolvimento. Então é uma parceria que junta nós de uma maneira muito forte e de uma maneira que está crescendo nesses anos. E nesse contexto da nossa parceria nós temos uma abordagem muito clara de fortalecer as relações econômicas com Moçambique, porque nós acreditamos no potencial do país, mas não é só um potencial, é uma realidade, porque sim, eu sei, temos limites, problemas, as coisas não funcionam, mas o setor privado é uma realidade importante no país, é uma realidade já presente. Temos outros países no continente africano onde o nível do setor privado não é comparável ao nível que temos em Moçambique. Então, isso encoraja-nos para poder olhar em frente, e nós temos uma estratégia muito clara para apoiar essa abordagem, esse programa, que se chama Global Gateway, que é um pouco difícil de traduzir em português, falamos inglês, então, Global Gateway é a estratégia, é a proposta de parceria da União Europeia com o mundo, com os países parceiros, e nomeadamente os países africanos, inclusive de Moçambique. É uma proposta concreta. Eu não vou falar de fundos, porque talvez é um pouco desorientante. Há fundos disponíveis para apoiar projetos, por exemplo, a central hidrelétrica de Panancua. O Banco Europeu de Investimento vai investir 500 milhões de euros, por exemplo, em um projeto do setor privado, em parceria também com o governo, claramente, com instituições europeias. Então, essa parceria é concreta e confirmamos isso com o nosso Fórum de Investimentos Global Gateway, que tivemos no novembro do ano passado, 21 e 22 de novembro, aqui em Maputo, e um outro investimento português no Montebello Indi, tive lugar então aqui em Maputo, com uma grande participação do setor privado e do mundo, claro, das instituições do país e das instituições da União Europeia, com a presença da Comissária para a Energia, Kadri Simpson. Um projeto que realizamos juntamente com o governo de Moçambique, com o Ministro do Comércio, o Ministro Silvino Moreno, e também com um papel de primeira linha do setor privado. O meu amigo Simone Santi, partilhamos os esforços os desafios para organizar esse fórum. Eu acho que foi um sucesso no sentido que permitiu ter ocasiões de diálogos como é hoje também, para poder partilhar experiências, problemas, oportunidades, ferramentas, no caso da União Europeia, a colega Vil vai elaborar mais sobre isso, como para podermos apoiar o setor privado, que é a verdade que não pode ter lugar um verdadeiro desenvolvimento sem a ação do setor privado, que é o maior fator de desenvolvimento, como já acontece hoje, porque nós temos honra também que entre os maiores investidores no país há empresas europeias no setor do gás. É uma realidade, já começou, a Eni conseguiu exportar, a Total, não vou falar sobre isso, falamos já muito, mas é uma realidade, porque é claro que a Galp também, claro, estamos aqui
em um banco português, não posso não falar da Galp, claro, mas são empresas europeias que estão em frente a esses investimentos. Então, são empresas que acreditam em Moçambique. Então, o setor privado, no contexto da nossa Global Gateway, desempenha um papel fundamental. É por isso que nós apoiamos o setor privado. Temos a iniciativa da Eurocam, que é um projeto da União Europeia, mas só um exemplo, porque temos projetos também, Promove Comércio e outros, porque nós queremos avançar mão em mão com o setor privado. Mas essa Global Gateway, a nossa abordagem não é só para grandes empresas ou só para as empresas europeias também, porque eu queria salientar, temos entre as ferramentas também o acordo de parceria econômica, que não todos os operadores econômicos conhecem, que é um acordo que permite exportar sem taxas em Europa às empresas moçambicanas e que, no nosso sentido, não é ainda utilizado de uma maneira optimal. Então, entre os nossos esforços também, nós estamos realizando os estudos para compreender como impulsionar mais a implementação desse acordo de parceria econômica, que é um acordo também a nível regional. Então, essas são algumas observações para dizer que a União Europeia acredita muito na parceria com Moçambique, e esse esforço, esse compromisso da União Europeia não é só do embaixador, não é só da UKIPA, não é só da Eurocam, mas também das empresas moçambicanas. Podemos falar muito sobre o papel dos bancos, que não são responsáveis por tudo, bancos, mas, claro, os bancos têm um papel fundamental também para enfrentar problemas muito stringentes, como o problema do acesso ao crédito, por exemplo, que vamos falar sobre isso. Mas está dizendo, não é um esforço só da Embaixada da União Europeia, não só da equipa europeia, da Eurocam, não só do BCI, mas também de todas as empresas europeias e moçambicanas que são conscientes que a Europa é um ator de desenvolvimento que quer incrementar o desenvolvimento e as relações econômicas de uma maneira mutuamente benéfica para poder permitir aos nossos povos de poder ter condições melhores de vida. Muito obrigado. Quero agradecer a sua intervenção, Sr. Embaixador. Certamente Moçambique também está confiante na parceria com a União Europeia. Nós vamos passar agora um vídeo testemunho ao qual pedimos a atenção de todos. Foi cultivado ao longo dos tempos e a HCB, pela sua natureza de trabalho, é uma empresa que importa bastante, bastante material, bastante insumo. Entretanto, temos o BCI como um parceiro estratégico no que tange a abertura dos termos de compromisso, não é? Não só a abertura, mas também o acompanhamento, que é fundamental. E, entretanto, temos recebido um apoio muito grande e isso tem elevado também a qualidade do próprio trabalho. Estamos bastante satisfeitos. Tem sido uma exportação de energia limpa para os nossos principais clientes, que é a ZESA e a Eskom. Entretanto, a energia é entregada com qualidade e temos também ouvido feedback dos nossos clientes que é extremamente positivo. A HCB tem exportado energia para o mercado sul-africano e também para o mercado zimbabueano. Bem, estes dois países têm contribuído também para o crescimento econômico, não só da própria empresa, mas também do próprio país, porque são empresas que cumprem com o seu pagamento, são empresas que honram com os seus compromissos. O BCI tem sido um dos principais parceiros no processo de exportação de energia.
Com o BCI é possível fazer a abertura do termo de compromisso e esta abertura do termo de compromisso tem ajudado aquilo que é a importação das receitas para Moçambique e com este processo é possível fazer os pagamentos nacionais também para o estrangeiro. Então o BCI tem tido um papel fundamental neste processo, desde a abertura e o acompanhamento até o termo de compromisso. Pronto, a Geosystems é uma empresa que foi fundada em 2012 com o objetivo de proporcionar soluções de posicionamento topográfico e geodésico em projetos. Neste momento tenho praticamente 14 anos de mercado moçambicano. Comecei aqui como um consultor de engenharia para um terceiro, num dos grandes projetos que houve entre 2008 e 2012. Entretanto, decidi fundar esta empresa porque achava que havia espaço para poder fornecer estes serviços de posicionamento. No caso particular do BCI, a opção de termos começado a trabalhar mais, sobretudo com o BCI, trata-se do tratamento de proximidade, ok? Eu acho que isto é como em todos os negócios. Na realidade, nós, como humanos, sempre tendemos a nos relacionar com quem nos identificamos. E, de facto, desde 2016 até à data, as pessoas que nos foram atendendo, ao longo, tivemos mais que um gestor, sempre nos deram um tratamento e sempre entenderam os problemas. Muitas das vezes, eu sei que é complicado um gestor provavelmente tem 50 ou 100 clientes e é complicado ele estar dentro dos processos, mas quando nós manifestamos um problema e lhe dizemos, mas venha aqui ver, nós vamos lhe mostrar os documentos, aqui ninguém está, portanto, aqui tudo está legal e tudo queremos fazer como deve ser, mas por favor têm que nos ajudar, sempre foram receptivos a isso. E eu acho que essa é a razão pela qual nós continuamos a ter esta relação privilegiada com o BCI. Obrigada a todos pela atenção. Enquanto a equipe técnica liga o nosso projetor, convido o Dr. Diogo Bragança para fazer a sua apresentação sobre soluções de exportação do BCI. Boa tarde, distintos participantes. Enquanto não ligam o projetor, se calhar dar uma palavra de apreço este feedback que ouvimos agora dos clientes e que certamente muitos de vós, dos que estão aqui presentes, já estão familiarizados com os produtos bancários, não só o BCI, mas a banca no geral apresenta aos seus clientes, ao segmento empresarial, soluções de apoio à exportação. Portanto, o sentimento que se tem é de que o mercado moçambicano ainda desconhece os produtos que apelidamos de produtos de trade, produtos de apoio à exportação. E porquê é que fazemos isto? Porque observamos ao nível do sistema nacional uma fraca adesão a esta tipologia de produtos. Só para vos dar um exemplo, em 2023, o sistema bancário nacional, de acordo com as estatísticas da Swift Watch, da Country Watch, que é a plataforma que os bancos usam para fazer o fluxo de pagamentos ao exterior, o sistema bancário nacional fez 155 mil pagamentos para o exterior e recebeu 205 mil pagamentos. Contudo, ao nível de instrumentos de trade, apenas o Sistema Nacional apenas efetuou emitiu 7 mil instrumentos de trade ao longo de todo o ano. Portanto, isto é uma forte evidência que ainda existe e prevalece um grande desconhecimento da parte do segmento empresarial quanto às soluções que a banca em si, no geral, oferece para apoio à exportação. Os instrumentos de trade oferecem uma grande vantagem para os clientes, nomeadamente ao nível da vantagem de mitigação do risco de cobrança da parte das receitas de exportação, uma vez que são instrumentos que conferem a total segurança para o exportador na recepção da receita de exportação, e já vai ver como é que funcionam estes dois produtos de trade. Gostava de só dar aqui uma nota relativamente quanto ao volume de exportações em Moçambique. De facto,
como a senhora Embaixadora da União Europeia referiu-se, a União Europeia tem sido um palco privilegiado das exportações de Moçambique. Historicamente, a África do Sul e a China absorvem cerca de 40% das exportações de Moçambique, mas temos já aqui mais do que 30% já é canalizado para outros países, nomeadamente para cerca de 18 países da União Europeia. O volume de exportações tem crescido paulatinamente ao longo dos últimos anos. 2023 aparentemente teve uma ligeira redução em termos quantitativos, mas sim em termos de volume. Isto vem da redução do preço de alguns commodities ao nível do mercado internacional, mas tem tido um crescimento significativo ao longo dos últimos anos. Portanto, ao nível da União Europeia, observamos que 18 destes países, dos 26 países com que a União Europeia, importam já Moçambique uma panóplia de produtos minerais, agrícolas, mesmo da indústria extrativa ao nível do alumínio e, mais recentemente, das areias pesadas e do gás natural. E, de facto, com as parcerias que têm havido da APE, do Programa de Parceria Económica com a SADC, Moçambique tem canalizado cada vez mais produtos para a União Europeia. Desde agora, infelizmente, ainda se observa a canalização para outros países que depois acabam por fazer alguma embalagem e enviar então depois o produto para a União Europeia, como por exemplo o caso da macadâmia, que Moçambique exporta fortemente para a África do Sul e depois a África do Sul é que exporta para a União Europeia. Conforme o Presidente da Comissão Executiva do BCI há pouco referiu, o BCI conta com dois parceiros, por sinal, são os acionistas do BCI, a Caixa Geral de Depósitos e o Grupo BPI, que acabam por dar um grande apoio ao BCI no relacionamento com os bancos correspondentes, do qual necessitamos para materializar estes instrumentos de trade. O Grupo BPI com uma forte presença em Espanha, através dos acionistas da Caixa B, e o Grupo CGD, que é o maior grupo bancário e segurador em Portugal. Através dos acionistas, o BCI conta com o acesso a 23 países, distribuídos em 4 continentes, e isso é uma vantagem acrescida, principalmente para os países onde Moçambique exporta. O BCI tem também uma larga rede de bancos correspondentes, mais de 100, que nos dão acesso, portanto, a poder materializar a negociação destes instrumentos de trade mais adiante irá abordar. O BCI, enquanto líder de mercado, tem uma forte aposta, uma aposta muito específica na geração de valor e na qualidade de serviço a prestar ao cliente, e contamos com um desk internacional que criamos em tempos e que visa essencialmente apoiar o empresariado moçambicano em oportunidades de internacionalização. Não passa só pela emissão de algum instrumento de trade, mas sim para algum apoio para lançar essas empresas na busca de parcerias compradores ao nível do mercado estrangeiro. O BCI tem também um acordo com a União dos Exportadores da CPLP, que dão um forte apoio nesse sentido de procurar compradores para os produtos moçambicanos. O BCI tem uma presença vasta ao nível do país, com mais de 210 balcões comerciais, o que nos permite estar perto, portanto, do cliente, não só, mas também estar em praticamente todos os postos fronteiriços agropecuários, onde se realizam exportações, o que é muito vantajoso. Em termos de soluções, o BCI posiciona-se como o banco preferencial das empresas exportadoras moçambicanas, conforme o feedback que há pouco ouvimos dos nossos clientes, e gostaria de vos apresentar 3 produtos, serviços que o BCI disponibiliza. Nomeadamente o crédito documentário de exportação, a promessa documentária de exportação e o crédito de curto prazo para adiantamento de receitas de exportação. Para qualquer transação do comércio internacional, subsiste sempre com um acordo entre as partes, o exportador e o comprador estrangeiro, neste caso, e, para o efeito, a Câmara de Comércio Internacional criou um conjunto de regras que estão transcritas num código, designamos o CP 600, e que contém
todas as boas práticas internacionais para conduzir e nortear estes dois instrumentos de trade, que é a Carta Europeia Documentária de Exportação e a Remessa Documentária de Exportação. E são boas práticas internacionais que auxiliam, portanto, as partes, o comprador e o exportador, a contornar a interpretação e certos conflitos que às vezes se geram na interpretação dos contratos e do acordo que ambos firmaram. Estes dois produtos, créditos documentários e remessas documentárias, aparecem, portanto, aqui numa pirâmide ao nível de segurança na ótica do exportador, como os segundos instrumentos com menor risco, não é, de recepção de receitas, o que pode seguir aos pagamentos antecipados. Portanto, os pagamentos antecipados oferecem a total segurança para o exportador, contudo, não é fácil iniciar uma relação e exigir logo o pagamento antecipado. Daí que o crédito documentário e a remessa documentária surgem como bons instrumentos para o alcance de novos mercados que o exportador moçambicano desconhece e não tem qualquer limitação. Como primeiro produto é as remessas documentárias, com uma estrutura simples de funcionamento. A remessa documentária não é mais do que um serviço de cobrança do conjunto de documentos associados à mercadoria, portanto, os documentos de transporte, o outlay, a fatura, etc., e que permitem, conferem ao importador ou ao comprador estrangeiro o direito à titularidade e ao desembaraço dessa mesma mercadoria. Portanto, como é que funcionam as remessas documentárias? O exportador primeiro faz o acordo com o comprador estrangeiro, depois desembaraça a mercadoria, faz a exportação e entrega, neste caso ao BCI ou ao outro banco, entrega o jogo de documentos e o BCI faz chegar esse jogo de documentos ao banco do comprador estrangeiro. Conjuntamente com estes documentos, vão instruções de como é que o banco do comprador estrangeiro pode entregar os documentos e que essas instruções usualmente têm duas opções: ou é contra o aceito do pagamento imediato, ou seja, o banco do comprador entrega os documentos, mas primeiro debita ao cliente ou ao comprador da mercadoria, debita e transfere o valor para o BCI entregar ao seu cliente exportador, ou às vezes é contra aceito e com o pagamento a prazo. Nestes casos, geralmente o exportador costuma fazer acompanhar pelos documentos algum tipo de executivo, alguma letra, alguma declaração, algum termo de declaração que o comprador estrangeiro tenha que subscrever, com o intuito de, caso haja uma falha da parte do comprador no pagamento ao posterior, o exportador tem algum tipo de executivo que possa depois ir a algum tribunal e procurar ressarcir-se do incumprimento do pagamento. Portanto, na remessa documentária, os bancos não têm qualquer ônus no pagamento, apenas tramitam o expediente e entregam, portanto, fazem chegar os documentos ao comprador mediante as condições que o exportador impõe. Este tipo de produto oferece, portanto, concede ao exportador o total controle sobre o pagamento, ou seja, o comprador estrangeiro não recebe os documentos se não pagar ou se não assinar algum termo de declaração, alguma letra em condição com o pagamento ao posterior, e tem também a possibilidade de antecipação de receitas de exportação. Portanto, o exportador pode, junto, neste caso, seria o BCI, solicitar uma antecipação das receitas de exportação, desde que já tenha feito o desembaraço da mercadoria. O outro instrumento que referi é o crédito documentário. É um instrumento mais complexo que a remessa documentária, em que os bancos já assumem o ónus do pagamento. Ou seja, funciona um pouco como a remessa documentária, o exportador faz o desembaraço, entrega os documentos ao banco, neste caso ao BCI, depois canaliza para o banco do comprador e faz entregar os documentos para fazer o desembaraço da mercadoria no país de destino. Contudo,
Na carta de crédito, no crédito comunitário, o banco emitente, o banco do comprador, assume o ónus de pagamento. Isto é, se o comprador não tiver saldo e não se disponibilizar a fazer o pagamento, o banco emitente, o banco do comprador, tem que honrar o compromisso e efetuar o pagamento ao BCI. Portanto, dá uma total segurança ao exportador ter o banco em substituição do comprador, da contraparte, como elemento aqui neste percurso para efetuar, honrar o pagamento. O exportador tem sempre também outras opções, pode até pedir ao BCI para o BCI também confirmar a carta de crédito. Isto significa o quê? Que o BCI também assumiria a função de honrar o pagamento caso o banco do comprador, por alguma porventura, não faça o pagamento. Ou o exportador também pode optar, seja o BCI, seja algum outro banco, em alguma outra geografia, não tem que ser obrigatoriamente no país de destino da mercadoria, algum outro banco com um rating que dê conforto ao exportador e que seja esse banco a assumir a confirmação do crédito documentário e, como tal, honrar o pagamento caso o banco do emitente não efetue o pagamento. Portanto, tem uma sobeja desvantagem o crédito documentário, com a promessa documentária, e constitui um fator muito importante de segurança para um exportador que pretende alcançar um mercado desconhecido e interage com potenciais compradores que desconhece a capacidade de honrar os pagamentos. Portanto, o crédito documentário é um instrumento muito acessível e que oferece uma grande garantia ao exportador. O importador também, os importadores, nestes instrumentos de promessas e de créditos documentários, também encontram a sua vantagem. Ou seja, os documentos que são entregues garantem, o Banco de Centralidade garantem a conformidade com o acordo que foi feito, ou seja, a mercadoria, a qualidade, a necessidade de haver pré-inspeções para embarque, tudo isso que foi acordado ao nível do importador e do exportador tem que estar vertido nos documentos e os bancos, ao entregar os documentos ao comprador, garantem a conformidade de o que está nos documentos confere exatamente com os termos que foi acordado entre o importador e o exportador. Ao nível pressário, de facto, o BCI tem cada vez mais procurado beneficiar os seus clientes através de uma oferta que lhes permite abraçar estes produtos ainda de fraca adesão da bancária nacional. E ao nível do pressário para remessas documentárias, o BCI não cobra qualquer comissão, não cobra qualquer despesa, inclusive o BCI suporta os cortes de correio dos documentos que tem que enviar para o país de destino. Ou seja, o exportador pode abrir uma remessa documentária, o BCI não cobra absolutamente nada e o exportador tem toda a vantagem que o BCI envia os documentos para o país de destino e o banco entrega ao importador, garantindo o débito, portanto, e a transferência da receita de exportação. Portanto, é um instrumento bastante acessível, dado que não tem qualquer custo para o exportador. Ao nível dos créditos documentários, temos duas vertentes, portanto, os créditos documentários não confirmados, em que o BCI não assume o ónus do pagamento, mas sim o ónus fica da parte do banco do emitente, em que, para esse efeito, o BCI tem uma cobrança de umas despesas fixas, $65 ao trimestre, mais $30 de despesas de comunicação e $115 de manuseamento e pagamento e mais os cortes. Aqui sim já se cobra os cortes. Mas, portanto, não estamos aqui a falar de um valor sensivelmente de $210, mas que garante, portanto, ao exportador que, caso o comprador não efetue o pagamento, o banco do emitente tem que efetuar o pagamento, tem que colocar o pagamento. Portanto, é um custo muito baixo face à vantagem que o exportador obtém em transferir o risco comercial para o banco do emitente. Ao nível dos créditos já confirmados, neste caso, com a confirmação da parte do BCI,
já temos aqui uma mudança de 0,5% ao trimestre, mais as despesas fixas, mas, portanto, o BCI aqui assume o risco de, se o banco emitente não efetuar o pagamento, o BCI honra o pagamento, independentemente de conseguir ou não depois o censimento do juro do banco emitente e do cobrador da administração. Portanto, é um pressário bastante atrativo, bastante competitivo e que oferece, sem margem de dúvidas, grandes vantagens aos prestadores nacionais. Temos também outras soluções complementares ao nível da cobertura de riscos de câmbio, taxas de juros fora de SOPs, mas embora neste momento existe algum condicionamento de cariz complementar. Existem também garantias bancárias de ordem externas que podemos acomodar com estes instrumentos de crédito, bem como existem seguradoras internacionais que emitem também seguros de risco de crédito que podemos também conciliar aqui com o apoio para os prestadores nacionais. Mas queria falar, sim, daquele terceiro produto que referi há pouco, que tem a ver com a antecipação de receitas de exportação. Portanto, o BCI disponibiliza aos seus clientes uma facilidade da antecipação das suas receitas de exportação através de dois produtos, a conta corrente ou desconto de liderança, e em condições também muito atrativas. Ou seja, ao nível da taxa de juros, o BCI aplica apenas a parâmetros de sistema bancário, o BCI não acresce qualquer spread sobre a taxa de juros recebida pelo regulador. Em termos de moeda, tratando-se de uma exportação, o BCI pode financiar a moeda estrangeira, aí irá utilizar um indexante associado à moeda da exportação, dessa formativa, portanto, ao cliente poder optar por indicá-lo à moeda estrangeira, e o BCI financia até 80% do valor da exportação, até um prazo máximo de 12 meses. E sem exigência de garantias adicionais, desde que o desembaraço já tenha sido feito. Portanto, este é o produto que o BCI oferece ao nível de adiantamento de receitas de exportação e que também acaba por complementar, portanto, a outra oferta da emissão dos instrumentos de crédito. Portanto, basicamente, eram estes os três produtos que gostaria de apresentar. Depois, se tiverem mais questões. Obrigado. Obrigada, Dr. Diego. Nós depois teremos um espaço para a intervenção. Vamos rapidamente avançar para o nosso debate, que vai ser orientado pelo moderador Pedro Cativelo, diretor da M4D. Boa tarde a todos. Gostaria de chamar, em primeiro lugar, Roberto Semedo para se juntar a nós neste momento de debate que vamos ter agora. Pode-se subir, Roberto, por favor. Gostaria também o Dr. Raul Almeida, administrador do BCI, e obviamente aqui o Simone Santos, que é presidente da Eurocamp, também para se juntarem a nós. Obrigado a todos. Então, não vamos ser demasiado extensos, até porque seria bom que a nossa audiência e algumas das empresas que estão aqui nos colocassem também algumas questões. Seria possível ouvimos aqui uma série de soluções do BCI, mais detalhadas, mas o que eu queria fazer era uma pergunta mais conceptual, ou seja, qual é que deverá ser o papel da banca e do sistema financeiro neste tema tão que nós ouvimos falar tanto ao longo dos tempos, que é o da internacionalização das empresas e da economia moçambicana. Boa tarde a todos. Os principais promotores do investimento devem ser identificamente as empresas do setor empresarial público. Esses é que são os efetivos promotores do investimento. Qual é que é o papel deles? Temos um papel importante no meio disto, no apoio e na assessoria e na garantia de soluções de financiamento e de meios para o mundo.
Olhando aqui para o caso específico de Moçambique, a presença dos bancos em Moçambique, um banco como é o caso do BCI, com a estrutura acionista que se tem, como já foi anteriormente aqui apresentada, acho que é um sinal inequívoco de confiança de bancos europeus, com uma boa notação de rating, uma forte presença sobre o que é o mercado ibérico, têm no país. Portanto, isso é um sinal inequívoco de confiança que dois grandes players, do ponto de vista europeu, têm no país. Agora, quem tem que promover os investimentos, quem tem que fazer os investimentos, quem tem que criar um ambiente macroeconómico apropriado, regulamentar, executivo e fiscal, não são os bancos. Os bancos têm que conseguir avaliar toda esta situação, têm que conseguir fazer um conjunto de parcerias com os agentes locais, têm que ter meramente as associações empresariais, com as câmaras de comércio, têm que se conhecer muito bem as regras de que funcionam e quando as empresas pretendem têm sinais de fazer investimentos, então aí temos de estar próximos para prestar essa assessoria, apoiar o networking, como por exemplo a sessão das acaba de ser, para apoiar depois esses investimentos. É esse o papel dos bancos. O que é que nós podemos fazer do ponto de vista dos bancos? Nós temos várias técnicas especializadas, quer do ponto de vista da área internacional, quer do ponto de vista daquilo que é a banca de investimento, e estamos sempre disponíveis para ver essas oportunidades e trabalhar com os empresários locais, os empresários europeus, que querem cá vir investir no desenho, na produção, no apoio ao desenho dos investimentos e depois as respectivas soluções de financiamento que são apropriadas para eles poderem desenvolver a sua atividade. Mas volto a dizer, nós damos um sinal, uma presença importante, damos um apoio, mas os significativos promotores são as empresas do setor empresarial público. Sim, olha, falávamos aqui de pontos precisamente entre os empresários das empresas moçambicanas, europeias, o Simone anda muito junto destes, no fundo, entre estes dois universos, o universo económico em Moçambique e o europeu, claro. O que é que vai chegando do lado de fora? Ou seja, qual é que é a ideia que Moçambique desperta em quem está lá fora? Que setores de atividade é que despertam mais interesse, para além dos óbvios, claramente? E gostava de ver um pouco a sua visão sobre isso. O que é que os investidores externos, por exemplo, quando olham para a economia moçambicana, lhe vão dizendo, lhe vão perguntando, e no fundo, como é que nós podemos atrair-nos cada vez mais cá para dentro e também levar cada vez mais as empresas moçambicanas lá para fora? Bom, muito obrigado. Sento-me em casa aqui com o BCI. É casa. Todos estão cheios de amigos aqui. Então, obrigado a todos, também o nosso amigo embaixador. Moçambique tem um problema de percepção. É mal percebido fora. Tem um problema de percepção macro, tem um problema de percepção micro. A parte macro, infelizmente, é um pouco a cultura internacional que tem sobre a África, que cada notícia negativa sempre espalha-se e tem um impacto extraordinário na consciência das pessoas, não é? Quando tem um desastre em África, todo mundo fala do desastre em África. Quando tem uma notícia positiva, encontrar um jornal que fala daqueles, aconteceu uma descoberta, tem uma novidade, tem um inventor que inventou uma coisa, é muito cansativo. Um pouco a dinâmica está a mudar, mas demora. E Moçambique é um daqueles países que, infelizmente, muitas vezes é contado para a desgraça. Então, isso não ajuda o negócio, claramente. Alguma vez eu fico a pensar que ou sou eu maluco ou sou percebido como maluco quando vou na volta dizer que Moçambique é um país cheio de oportunidades. As pessoas dizem, mas Moçambique. Depois tem uma percepção micro. E conto uma história muito rápida. Uma vez um artigo no jornal disse que nos Camarão de Mazara del Valle, que é uma pequena cidade na Sicília, que é o centro da pesca da Sicília, encontraram camarão moçambicanos. Era quase um escândalo. Estavam a misturar com camarão moçambicano. Apanhei aquele jornal, escreveu o jornalista, disse, manda-me lá, vou comprar eu. Porque com certeza o camarão moçambicano são melhor daquele que estavam lá misturados. Mas a percepção era quase como dizer que estão a vender uma coisa lá de baixa qualidade. Então, na parte micro também temos esses problemas. Coisas que vêm de África, vêm de Moçambique, não é de qualidade. Mas não podemos falar sempre de problema. É claro que também nós sofremos aqui de problema de competitividade. Não é fácil
não é fácil, comparativamente com o mundo, ter uma produção ou uma transformação aqui em Moçambique. Não é fácil. Tem custos, tem mais custos, tem uma produtividade mais baixa, tem alguns vínculos de burocracia, não é fácil. Então, temos problema de competitividade. Mas vamos analisar aqueles que são os fatores positivos. Temos um associativismo vibrante, cheio de associação que estão a fazer laço, que estão a interagir com o país, que estão a ter um apoio. Eu estava a falar agora, meu amigo embaixador, do apoio que a União Europeia deu para a Eurocam, que é uma associação bastante jovem, mas que graças a esse apoio está a crescer, mas temos CTA, temos a IMO, temos a Câmara, todo mundo, e temos grandes relações internacionais. Moçambique é um país que pode ensinar a diplomacia no mundo. E tem sempre uma componente empresarial em cada relações internacionais. Oportunidades, laços são muito fortes. Aí eu acho que não devo falar do laço com a União Europeia, porque alguém muito mais, que falou muito mais corretamente e que é o mais titulado a falar, falou claramente. E eu posso só confirmar que o primeiro investidor é a Europa, em Moçambique. Mas a importância de Moçambique é que tem uma variedade de setores e de oportunidades. Todo mundo fala de gás, mas claramente porque o tamanho é o tamanho aquilo que é, e também porque entra em dinâmicas internacionais fortes, sobretudo nesse contexto que é o contexto de energia. Mas temos muitos setores que são setores de grande interesse. Claramente, o setor de recursos naturais, mas quando fala-se de recursos naturais, fala-se de água, que é um recurso que em África são poucos países no mundo que têm esses recursos como Moçambique. Minas, parece que cada província de Moçambique tem minas de qualidades da areia, que é que não conhece, fala só da areia como se tem areia pesada, que é o ouro do futuro. Depois falamos de agricultura, falamos de turismo, tem aqueles recursos naturais. Agora, a transformação desses recursos naturais em valor acrescentado para exportar, ou também para o mercado local, é a oportunidade. Um problema, muitas vezes, que essa oportunidade vem através de uma triangulação. Estava a falar com o Verle há bocado, ainda ficou surpreso, naquela lista não tem castanha de caju. A castanha de caju vai para a Índia. E depois eu encontro lá no supermercado da Espanha com castanha de caju moçambicanas, mas o pacote é indiano. Então, temos também. Então, nós temos que ver que essas oportunidades de ter uma abertura comercial direita é uma oportunidade para dar um valor àqueles que, se empacotado, se selecionado, se brandizado, vai a recuperar aquilo que é a percepção que temos no produto moçambicano. Obrigado, Simónia. Pegava por aqui, porque falamos até em vários setores. A Verle é a pessoa responsável na União Europeia, justamente por lidar com o setor privado. E isto é muito envolvida no recente, que o Sr. Embaixador Terrestre referiu, no recente Fórum de Negócios primeiro, aliás, Fórum de Negócios União Europeia e Moçambique, que foi de facto, acho que é consensual, foi um sucesso. E eu gostava que fizesse um pouco o retrato das principais conclusões que a própria divulgação e que foram retiradas desse fórum, e depois olhássemos um bocadinho também para este lado, ali uma série de fatores que foram, no fundo, relevados como resultados do fórum, a questão do investimento em renováveis, na parte da sustentabilidade, por aí fora, mas gostaria depois que falasse um pouco disso, mas acima de tudo um retrato daquilo que foi este fórum e as grandes conclusões que ele saiu. Muito obrigada. É verdade que, junto com o governo de Moçambique, com o Eurocam e com as câmaras de Moçambique, organizamos essa primeira edição do Fórum de Negócios e Investimentos, e a lema era criando oportunidades. Então, oportunidades de investimento, oportunidades comerciais, mas agora a pergunta importante é realmente criar as oportunidades. E essa é a parte mais difícil para responder. Talvez o que podemos dizer, o que podemos ver, podemos primeiro ver a participação qualitativa, não? A alto nível,
a abertura foi feita para o primeiro-ministro do país, também a comissária da energia estava aqui presente, então só o interesse dessas pessoas que representam os nossos governos era já um sinal importante que Moçambique é um destino prometedor, porque não vão assim a todos os países os comissários, então era um sinal importante. Depois de termos candidativos, nós estivemos à espera de 500 pessoas e chegaram 1.100. Então tivemos essa tarefa muito interessante de dizer tu sim, tu online, tu podes entrar, tu que... Bom, acho que a próxima vez vamos encontrar um lugar mais grande. Mas também era a mistura das pessoas, tínhamos as pessoas que decidem, tínhamos muitos ministros moçambicanos a estar presentes aos 2 dias, também tivemos empresários de Moçambique e da Europa, mais importante também tivemos investidores, bancos, financeiros. Então, agora, o matchmaking, vemos que a gente estava lá na sala de business to business, estávamos falando, para saber realmente se os negócios, se concluíram negócios, acho que vamos ter de esperar um pouco e ver o que passa. Mas certo é que foi uma plataforma no qual os empresários podiam falar diretamente com o governo, também não só falar daquelas oportunidades, mas também dos desafios. Por isso também era um impacto já importante. Fizemos um investment survey, então pelo menos temos alguns dados mais sobre as empresas europeias que estão aqui presentes, mas também vieram novas empresas, porque às vezes vemos aqueles passivos, outros fóruns que somos nós, não? Nós já nos conhecemos, mas esse fórum também trouxe empresas europeias que nunca chegaram aqui até Moçambique, então pode ter um impacto real. Mas depois, para ver se realmente tivemos esse objetivo de mais investimento, mais relações comerciais, acho que vamos ter de esperar. E também não só vai ser um fator importante, como já foi dito pelo embaixador, tem muitos fatores externos, tem muitos fatores internos de mercado. O empresário sempre vai ver o mercado, vai ver o clima de negócios, então é sempre importante aquelas reformas que o governo começou de continuar, porque ao final o empresário vai ver não só os fundos que são disponíveis do lado da União Europeia, mas também aquele clima em geral e também uma situação de segurança no país. O Sr. Embaixador falava da iniciativa Global Gateway, que é uma iniciativa muito larga, é uma iniciativa muito abrangente, e eu também gostava que nos falasse sobre isso, porque é uma iniciativa que só a África. O embaixador não quis dar números, eu como jornalista tenho que dar, mas obviamente são números sempre muito grandes que podem levar as pessoas por vezes a não perceber muito bem a dimensão e a sua distribuição por todo um continente, que tem conviver muitos países envolvidos, mas é uma iniciativa para a África de 150 mil milhões de euros nos próximos anos, largos, mas que olha muito para determinados setores muito específicos. E vocês no Global Gateway falaram, de resto, várias vezes sobre isso, aliás foram já anunciados alguns projetos nesse sentido. Não é? Gostava que nos falasse um pouco desses setores que estão abrangidos por este Global Gateway, por estes investimentos que vão ser feitos nos próximos anos. Ok, então tentamos também no fórum de apresentar todos os sectores, mas já eram muitos, então acho que já perdimos a gente no meio do fórum. Mas só para dizer que o Global Gateway é nosso novo business card, para dizer, é a nossa oferta europeia de investimento de qualidade. Então estamos a investir em projetos de infraestrutura de grande escala que podem ter um impacto transformador no país. Agora, quais são os sectores mais importantes que estamos a apoiar? É o sector digital, então conectar a gente, conectividade virtual, também uma conectividade física, então prestamos muita atenção aos transportes, corredores logísticos, porque vimos também com o Covid que quando rompem as cadeias de valor, as cadeias de abastecimento, é mesmo um desastre mais grande que a saúde das pessoas, quase, mas vão mão a mão, porque de repente os medicamentos não chegaram, então é também esse investir em cadeias de valor, uma conexão intelectual, por exemplo, quando falamos de Erasmus Plus, o dar oportunidades a gente de África e dos outros continentes para estudar em Europa,
e também essa conexão, essa cultura que queremos transmitir, essa relação também de coração, também é para promover o nosso pacto ecológico e para promover também de maneira global, não só em Europa. Então investimos muito em energia limpa, como foi dito ali na ecrã. Estamos juntos com o BCI. E depois tem aqueles sectores porque só investir em infraestrutura não dá, temos de investir em capacitação das pessoas, dos jovens, para que possam encontrar emprego também nesses setores, pesquisa e saúde. Então esses são os setores mais soft nos quais investimos. Ok, obrigado, Bel. Vou regressar aqui ao Raul. Queria perguntar, falamos aqui no fundo de pontos entre continentes, entre economias, e o que eu queria perguntar tem a ver com o papel que, por vezes, nós não estamos tão atentos a ele, mas os bancos são uma porta de entrada também de investimento e de novos investidores numa determinada economia. Esse também é o papel do sistema financeiro, não é? Sim, quer dizer, nós somos uma das possíveis portas de entrada na facto que apoiamos quando as empresas se querem internacionalizar, não é? Como foi já aqui apresentado no caso concreto do BCI, nós estamos presentes em todos os continentes, por estes 5 continentes, através dos nossos acionistas, e portanto qualquer empresa que trabalha, já quer com Caixa, com o BPI, que queira ter uma oportunidade de avaliar e instalar-se no programa de investimento aqui em Moçambique, seguramente irá ter o nosso apoio. E irá ter o nosso apoio sob que forma? Este é um ponto bastante relevante. Primeiro, dentro daquele primeiro quadro que falei há pouco, ou seja, nós estamos cá, estamos presentes, conhecemos o ambiente cultural, o ambiente económico, o ambiente social, e portanto podemos dar alguma assessoria às empresas que querem instalar nessa matéria. Segundo, para realizarem a sua operação. E para realizar essa operação, vamos falar em 3 componentes. Uma primeira componente, que é muito importante, quer dizer, nós vamos fazer uma coisa que é básica, que é o que nos distingue de todas as outras entidades financeiras. Nós garantimos os meios de pagamento da economia. Há muitas empresas a operar no setor financeiro, mas nós garantimos os meios de pagamento da economia. Portanto, garantimos os meios de pagamento da economia a nível local, garantimos a nível internacional. E como o Diogo apresentou, nós temos mais de 100 bancos com quem estamos ligados, portanto, facilmente, com segurança e com rapidez, apoiamos as empresas nessas transferências, cumprindo, como é óbvio, previamente, que é o quadro regulamentar, que é importante, e esse nosso conhecimento local é muito importante para dar às empresas. E depois diria mais duas outras componentes. Uma, no apoio que é à sua própria implementação, nas operações de investimento, e as empresas exportadoras têm uma vantagem importante quando se vai fazer aqui os investimentos públicos. Fazem ao exportar e exportam dólares ou euros, e portanto quando fazem os investimentos também até para terem uma cobertura natural, uma hedging natural, querem ter os pagamentos na mesma moeda em que fazem os investimentos. E nós temos todas as condições para apoiar essas empresas que exportam dólares para fazer apoio de financiamentos em dólares, e isso nos permite, não é? Os financiamentos estão indexados a taxas de dólares, permite ter aqui uma vantagem competitiva relevante, quer no custo de financiamento, quer na cobertura natural do risco, quer do próprio financiamento. Sobre as soluções de tesouraria de crédito, quer dizer, acho que o Diogo já vendeu muito bem o que é a oferta do BCI, a oferta genérica dos bancos. No nosso caso, acho que importante tem de sublinhar aqui um ponto que foi apresentado, foi o facto de nós, para os exportadores, para quem faz as remessas de exportação, de facto, acho que o sinal inequívoco é que nós cobramos zero, não é? Portanto, nós estamos completamente disponíveis para todas as empresas que têm alguma exportação, as façam connosco, garantimos a segurança, garantimos a capilaridade a nível do que é a Europa, do que é os Estados Unidos, do que é o Brasil. Em África estamos presentes em muitos países, como até na Ásia estamos presentes em mais que um país. E, portanto, esse é o sinal inequívoco que nós queremos pagar as empresas exportadoras, com a oferta que o Diogo apresentou. Estamos aqui, como disse, estamos presentes e a oferta é isto. Acho que mais importante do
Portanto, aquilo que estamos aqui a falar é os testemunhos que ouvimos há pouco de empresas e outras que trabalham connosco e nós temos vindo a apoiar meramente, quer o dia a dia da sua operação, quer temos nesta altura, felizmente, um volume simpático, poderíamos sempre ter mais de operações de investimento que estão em análise e investigação para empresas que têm exatamente essa competência. Muito obrigado. Sim, olha, falamos, queria pegar um bocadinho na sua última resposta. Ou seja, nós temos Moçambique que tem as condições naturais, tem a potência, tem vontade, há investimento, há interesse externo, há parceiros que apoiam o financiamento, quer externos, quer a nível do sistema financeiro. E queria fazer uma pergunta simples. O que é que está a faltar então para nós termos, de facto, podemos dizer que a economia moçambicana começa de facto a internacionalizar-se e a mudar esse tal paradigma de que falava há pouco, essa tal maneira de olhar, por vezes, que há de fora para dentro, que é fruto ainda de uma economia em desenvolvimento, não passarem a olhar para a economia nacional como de facto tem um potencial para crescer fortemente. Parece aqui uma pergunta para eu falar 2 horas e meia. Não sei se estão disponíveis aqui, mas vamos resumir alguns pontos, algumas ideias, porque falar daquilo que falta em qualquer país do mundo é complicado, mas eu gostaria de lembrar uma coisa, que nós temos um asset que aqui é extremamente importante, que são as empresas europeias. Estamos aqui dentro de um banco que acredita nesse país fortemente, está a continuar a acreditar nesse país, porque eu não acho porque está-se a transformar em organizações não governamentais, porque acredita que esse país lhe dá a possibilidade de fazer lucro e vai aumentar o lucro, porque nós, empresas, está aqui para fazer lucro. Como empresários, se não faz lucro no final do ano, tem um problema. Não é? Mesmo o meu salário está em dificuldade. Então, nós temos empresas europeias resilientes. Resiliente é um mercado que é pequeno, é um mercado que é instável, é um mercado que tem alguns setores, o real estate, alguns anos é um boom, 2014, 2015, chegamos a ter alugo de apartamentos a um preço maluco. Depois de 2 anos caída, depois de novo, só para fazer um exemplo. Então nós temos uma empreendedoria europeia resiliente. Só como membros do board da Eurocam tem quem está aqui a geração, o mínimo são 14 anos, então outros já são 25, 30 anos que estão aqui. Então, só para dar um exemplo. Temos também um setor empresarial que está a ter um diálogo bom com o mundo financeiro. Ou seja, mesmo com a limitação que vem da conjuntura e da pressão para manter o meticais estável, eu tiro sempre de chapéu porque quando vou na Nigéria, vou a Angola, vou a outros países, estou a ver que em um ano estão a depreciar de 300% ou de 200% a própria moeda. Tiro de chapéu que Moçambique tem uma moeda estável. Isso claramente afeta ou pode afetar a relação entre as empresas e os bancos. Mas há flexibilidades que demonstram os bancos de ver encontro às empresas. É uma relação que tem um valor. Também temos um setor empresarial europeu que é bem integrados com o setor empresarial locais. Muitos dos nossos empresários europeus têm parceiros moçambicanos. A maioria deles tem quase 100% de pessoal moçambicano. A maioria deles investe em formação, em universidades, em filantropia e tem algumas sensibilidades que eu posso dizer quase as melhores no mundo para a população e para aquilo que acontece no país. Isso não se encontra com outras, vou dizer. Se temos que fazer um dia, vamos fazer uma análise quantitativa, vai a sair isso. Esse é um asset que eu acho extremamente importante, porque o potencial de novos investidores vir aqui passa através de uma joint venture física ou também de uma parceria de transferência de know-how
em que a vantagem é exatamente de ter aqui uma presença europeia estável e resiliente. Não é só o banco, não é só o associativismo, são mesmo os empresários. E acho que essa é uma chave onde podemos fazer melhor, claramente, estamos a trabalhar para fazer o melhor, mas eu acho que é uma garantia para quem está a iniciar a olhar Moçambique como destino de investimento, ou para quem que está a ter, como sempre acontece quando acorda o empresário diz, mas será que eu devo ficar aqui ou vou a investir em outro país? É uma garantia. O último ponto, então, eu acho que é ali que é a base digamos, do potencial de criar joint venture, empresas europeias, empresas moçambicanas, instrumentos financeiros, instrumentos de apoio. Ele mesmo é uma garantia para quem está a dar instrumento de apoio ao setor privado. O Global Gateway é claramente um exemplo de como um continente está a dizer precisamos de investir em África no setor privado. É claro. Então nós temos que ajudar também a dar uma garantia que aquele investimento tenha sucesso. Último fator. Essa é uma população que, se nós não pensarmos que os empresários são empresários jovens, não estamos a ver em qual país estamos. Eu estou a ver vibrantes jovens que têm ideias, que precisa de infraestrutura tecnológica, mas com toda a infraestrutura possível, andam no mundo, são globalizados, são internacionalizados, e isso é o futuro de qualquer ação que junta investimento direto estrangeiros com mercado doméstico. Ainda o mercado é pequeno, mas se olharmos ao jovem, é um mercado grande. Simone, muito obrigado. Uma última questão para si, antes de colocar aqui e de abrir um pouco as questões, alguém na sala que as queira fazer, basta levantar o braço e depois dizerem que querem fazer a pergunta, peço só que digam o nome e o apelido, se pertencerem a alguma empresa que o façam. Mas deve, antes de fechar, só uma pergunta muito rápida, porque eu estive no Global Gateway e claro, e também já devem ter perguntado imensas vezes, são pessoas, e algumas delas estarão aqui, pessoas relacionadas com empresas e que querem saber um pouco mais sobre esta iniciativa, como é que podem aceder a ela, onde é que há informação sobre tudo isto, e acho que isso seria importante queria perguntar isto, como é que responderemos a estas empresas que querem saber mais sobre esta iniciativa, especificamente aqui em Moçambique? Essa pergunta de 150 mil milhões que todos vocês fazem, fizemos 2 dias de evento com 14 painéis, ainda não foi claro, mas é porque não tem resposta simples, é a verdade. Então mesmo antes de falar de dinheiro, porque também é uma filosofia, não? Que também o Simone está a dizer, queremos também investir em projetos grandes, mas queremos investir de maneira correta, apoiar uma transição social, justo, limpa, digital, mas com valores, não? Alinhado com os valores europeus, também de direitos humanos e de valores laborais. Então, esse também, mais que antes, é também um convite para trabalhar conosco nessa oferta única. Mas depois, o dinheiro. O dinheiro não é simples porque temos vários instrumentos, que um mais complexo que o outro, mas que a BCI também tem instrumentos complexos, assim que estamos juntos. Mas também o dinheiro vem de diferentes fontes, então quando falamos desses montantes, não é só dinheiro da Comissão Europeia. É uma abordagem aqui para a Europa, então estamos a juntar dinheiro dos Estados-membros, dos bancos de desenvolvimento europeus e do setor privado, porque se antes o setor privado era beneficiário através de um tendering e a ganhar um mercado, agora contamos também com o setor privado para co-investir conosco. Então, um instrumento, por exemplo, é o Blended Finance. Nós fazemos uma parte da subvenção e a empresa vai dar uma parte de investimento, um banco vai dar uma parte de crédito, então temos esse efeito de leverage que faz que o montante também é muito mais alto que o que tem a parte da Comissão Europeia. Mas então, instrumentos e isso, antes de tudo, o Global Gateway quer diminuir o risco para o setor privado de aqueles que a Simone disse que são resilientes, mas ainda não sabem se vai entrar no mercado ou não, por todos os riscos que representa um investimento em alguns países de África que não estão estáveis.
Então aí queremos, já dizemos em inglês, de-risk the investment, né? Quitar o risco de investimento com opções de garantias bancárias. Depois de dar uma parte de subvenção para depois levar crédito no mercado. Esse também é um instrumento. Depois, linhas de crédito, que aí precisamos dos bancos locais, porque fizemos algumas experiências no passado com o Banco Europeu de Investimento e vemos com as linhas com PMEs, que são sector agnostic, para todos os setores, não funcionam. Tivemos de fechar duas linhas sem resultado, sem nenhum crédito, nenhum que foi. Então aí vamos continuar no próximo debate como temos de fazer para criar juntos linhas de crédito que podem ser eficazes. E depois tem esses grandes projetos de infraestrutura, talvez para dizer alguns exemplos para Moçambique, nos quais estamos à procura da vossa participação como setor privado. Setor de transporte, a União Africana e a União Europeia escolheram 12 corredores estratégicos em África. Pode imaginar que Moçambique, por seu posicionamento estratégico, um corredor começa em Maputo, é aquela que vai até Gaborone, juntar até Walvis Bay, então para fazer. E ali estamos a ver para investir talvez no transporte de linha aérea, para aquele projeto de dobrar a linha, de duplicar a linha até São Garcia, para que vocês, quando vão fazer compras em Nelspruit, não ficam 2 horas na fronteira, que todos esses caminhões, todo esse transporte vai no Rio, também com sinalização. Esse é um exemplo de um projeto que estamos a preparar, mas quem disse infraestrutura disse vários anos, então tenham um pouco de paciência. Também temos muitos projetos aí, o sector, se vocês querem investir em energia limpa, acho que é o sector onde mais instrumentos temos, de todo tipo. Temos um instrumento que se chama Electrify, que dá equity às empresas privadas e também vai abrir linhas de crédito. Estamos a investir no Centro Nacional de Despacho de Energia e vamos lançar vários tenders este ano. Vamos investir na geração de energia, pequenos hidroelétricas ou solares, PV solares, transmissão também. Já falamos em Panancua, mas essa de novo vai depender também dos estudos meioambientais e sociais. E como dizemos, o Global Gate também tem esse aspecto de cuidar o meio ambiente, as pessoas. Transformação digital, fizemos um estudo para fazer um investimento no backbone digital do país e depois de capacitação temos várias opções. Se vocês querem acolher estagiários, estão sempre à procura de guardar os jovens felizes trabalhando, porque aqui se tem estudos, mas às vezes as oportunidades de trabalho não são muitas, então nessa área trabalhamos no conteúdo local. E terminando, para juntar o que disse a oradora antes, internacionalização das PMEs, aumentar a competitividade das PMEs, aí vamos continuar a trabalhar. Certificações, que é muito caro nesse país, que é muito necessário para poder exportar e beneficiar dos nossos acordos preferenciais. Então, não vou falar 2 horas, mas se quer saber mais, a nossa porta é sempre aberta e podemos fazer passo a passo e explicar melhor o que estou a fazer agora, mas sim temos oportunidades. Obrigado, Pedro. Não sei se alguém quer fazer perguntas na sala. Temos aqui esta menina que vai dar o microfone. Não sei se existe alguém ou não que queira fazer questões. Espero que não existem. Não será necessário. Eu agradeci a presença de todos e vocês, obviamente, os nossos painelistas. Obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada aos painelistas. Em nome do BCI, agradeço a presença de todos. Vamos encerrar o nosso evento por aqui, mas antes será servido o coquetel no átrio do auditório do BCI. Muito obrigada.